Então pessoal, essa é a segunda parte do vídeo de dicas de Lightroom sobre o painel detalhe. Pessoal, no primeiro vídeo a gente já estudou a parte teórica e a gente já entendeu bem como é que é o funcionamento básico da ferramenta. Agora, nesse segundo vídeo, eu vou mostrar para vocês a aplicação prática, como que a gente vai fazer isso em fotografias feitas no campo de batalha. Então, bora lá aprender essa ferramenta na prática? Delícia! Olá, eu sou o Andrei Lange e bem-vindos ao Back to Basics. No mundo real, na fotografia, como é que isso acontece? Exatamente da mesma maneira. Vocês estão vendo aqui, ó, que no 100%, tá? Eu vou dar 100% aqui na imagem. Nós temos já uma quantidade bem grande de ruído. O que é ruído? É essa diferença de cor que gera esses pontos na sua imagem. Cara, isso daqui é uma coisa que vem dos sensores CMOS, é um problema que não foi bem resolvido ainda e a gente tem que trabalhar com ele da melhor maneira possível. Então o que acontece? Se eu aumento a intensidade da nitidez da minha fotografia, eu vou deixar ela mais nítida. Tá, eu vou deixar ela mais nítida, realmente. Porém, eu vou aumentar e muito o ruído na nossa imagem. O que a gente pode fazer? A gente pode aumentar um pouco o raio, tentar preservar um pouco o detalhe e adicionar uma máscara, olha lá, ó, para colocar esse efeito e manter outras determinadas áreas sem o efeito. Vocês perceberam como essa região aqui tem bem menos detalhe que essa região aqui, que ela contém mais detalhe? Então o que acontece? Ela ficou menos granulada aqui e mais granulada aqui. Utilizando essa máscara você consegue aplicar uma nitidez mais refinada e bem mais detalhada. E assim a gente não vai aumentar a granulação em regiões que a gente não quer que isso aconteça. Beleza? Deu para entender? Muito fácil, né? Muito tranquilo. Vamos para uma próxima imagem aqui. Tá, agora nós vamos mudar de assunto. Nós vamos sair da parte de nitidez, que já está explicada e entendida, e vamos para a parte de redução de ruído. Então o que acontece? O ruído ele pode ser tanto de luz quanto de cor. Essa primeira imagem aqui, eu fotografei ela para exemplificar o exemplo de ruído de luz. O que eu fiz? Eu fui e fotografei o painel do meu carro e usei 300mm com f5.6 em 1:125 segundos e propositadamente eu coloquei um ISO de 25.600, tá? Usei a 6D e com a lente 75-300, isso mesmo, a lente 75-300. Eu fotografei dessa maneira exatamente para vocês entenderem o quanto de granulação que um ISO alto pode trazer para sua fotografia. E claro, como que a gente vai poder resolver usando esse painel de redução de ruído, tanto de luminância quanto de cor. Todo sensor ele tem um problema de nitidez, por melhor ou pior que ele seja. E sabendo isso, o painel de detalhe, quando você abre uma fotografia, ele já aplica por padrão 25 pontos na intensidade, 1 ponto no raio e 25 pontos no detalhe, mantendo a máscara em 0 para poder habilitar em toda a imagem. Então isso é padrão já, você pode simplesmente trazer essa intensidade para 0 que ela vai estar exatamente como saiu do sensor, mas o Lightroom por default já aplica um pouco de nitidez na sua fotografia. Vamos voltar aqui para a redução do ruído. Então o que acontece? Esse ruído aqui é um ruído de variação de luz. Como é que a gente sabe que esse é um ruído de variação de luz? Porque nós temos pontos mais claros e pontos mais escuros na nossa fotografia, ou seja, existe uma variação na luz. Então o que a gente vai fazer? Aqui você vai simplesmente aumentar a redução de ruído, vou colocar em 50 aqui, ó. E o que vai acontecer? Automaticamente a sua foto vai ter uma diferença muito menor entre os padrões mais claros e os padrões mais escuros. Ó, eu vou colocar a fotografia original. Ó, essa é a foto original, que tem mais granulação, vocês conseguem perceber. E essa é a foto já com o efeito de redução de ruído de luminância aplicado. Ó, vou colocar lá no detalhe. Ó, assim é original,
assim é com o efeito. Vocês estão vendo que aqui tem uma diferença bem maior e aqui tem uma diferença bem menor. Claro que quando a gente diminui a diferença entre o claro e o escuro, a gente também está diminuindo o contraste. Estão entendendo mais ou menos? E a gente fazendo isso, a gente acaba perdendo um pouco de nitidez. Então quando a gente aumenta a nitidez aqui e aumenta a redução de ruído, a gente tem que achar um meio termo entre os dois para que a nossa foto fique boa. Se a gente aumenta muito a intensidade da nitidez, a gente gera ruído. Se a gente aumenta muito a redução de ruído, a gente perde nitidez. Tá? Uma vai direto de encontro com a outra, então a gente tem que achar esse meio termo. A parte de baixo é para a gente justamente tentar preservar ao máximo os detalhes. Olha lá, ó. Eu aumentando, eu tento preservar os detalhes o máximo possível da minha fotografia. É a mesma coisa aqui da nitidez, tá? O conceito é exatamente o mesmo. Bom, eu acabei de falar para vocês que quando a gente aumenta isso aqui, a gente diminui o contraste, não é verdade? Então a gente tem um outro painel, um outro controle deslizante, que a gente justamente tenta preservar ao máximo o contraste da imagem, beleza? Então vocês também têm que saber que se você colocar contraste de novo, o ruído vai aparecer um pouco mais, tá vendo? Mas aparece menos do que quando a gente não tem a redução de ruído de luz. Ó, vou diminuir aqui e vocês vão ver como ela fica. Show de bola, né? Muito legal. Tá, agora nós temos aqui o controle de diminuição de ruído de cor. Eu trouxe uma outra imagem aqui para vocês que mostra exatamente o que é o ruído de cor. Eu vou dar um zoom aqui em 100%. Um zoom, na verdade, ele está em 3:1, tá? Seria um zoom de 300%. Isso daqui é o ruído de cor. O que acontece? Nós temos o preto, que essa imagem era para ser preta. Mas o que acontece? Isso daqui são pontos de aberrações cromáticas. Vocês podem ver que são pontos que puxam para o verde e pontos que puxam para o magenta. Para isso, nós temos o controle de redução de ruído de cor. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar esse controle em 50. Vamos lá, 50. Olha lá o que aconteceu. Nós melhoramos e muito, mas muito mesmo, o padrão da cor na minha fotografia. Olha como a cor ficou mais pura. Eu vou colocar a imagem antes. Ó, aqui você não percebe muito porque não está no zoom, né? E a imagem depois. Isso geralmente vai acontecer nas zonas de sombra da sua fotografia. Então eu vou dar um zoom aqui, ó, vou diminuir e olha lá como é que ficou. Vou aumentar um pouco, 23, já é o suficiente. O que acontece? Quando a gente aumenta esse ruído, a gente também perde um pouco de detalhe e um pouco de suavidade. Então existem dois controles deslizantes que servem justamente para tentar preservar o detalhe da imagem e a suavidade da diferença entre os pontos de cor. Vocês estão vendo quando eu aumento aqui a suavidade e o detalhe, alguns pontos magenta e alguns pontos verdes começam a aparecer. Então eu vou zerar esse, vou zerar esse. Esse controle deslizante aqui de cor, geralmente eu só uso essa parte aqui. Eu não refino muito nem o detalhe nem a suavidade, tá? A não ser que seja uma foto muito escura e as regiões de sombra estejam com muito problema de diferença de cor, aí eu tento aumentar ou diminuir o detalhe ou a suavidade. Mas geralmente eu só coloco essa redução de cor uns 40%, já é o suficiente para eu mudar completamente a foto. Fica muito legal, né? Muito legal mesmo. E em um retrato, hein? Em um retrato tem uma coisa que é um tanto quanto complicada. A gente não quer tanta definição, tanta nitidez na pele, né? Porque o que acontece? A pele justamente ela é cheia de imperfeições e a gente geralmente tenta esconder esse tipo de problema nos retratos, tá? Então, justamente quando a gente traz mais nitidez para nossa imagem, a gente pode trabalhar com o raio e com o detalhe de uma maneira para não afetar tanto ao tom de pele. O que eu mais uso nos retratos é justamente a máscara. Você tá vendo aqui, ó, quando a máscara tá muito pequena, como tem muitas regiões do rosto da minha filha que ficam com o efeito aplicado. O que eu faço? Eu vou lá, aumento bastante. Vocês estão vendo que praticamente todo o rosto da minha modelinho preferida ficou preto, justamente porque ele vai ficar transparente e o efeito não vai ser aplicado na pele, mas sim apenas nas bordas. Olha lá, ó.
O efeito é aplicado mais nas bordas e menos na pele, e assim a gente vai preservar os tons de pele e mesmo assim vamos conseguir aumentar e muito a nitidez da fotografia. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo, essa é a dica de hoje. Nós temos mais um painel muito bem estudado e muito bem exemplificado aqui para vocês, e é isso aí. Se vocês estão gostando, por favor, fortalece aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais, e aquele abraço, delícia! Make it last forever. Stop in time.